Todo mundo sonha com o dia em que o seu grande amor será encontrado. O problema é que o caminho até que isto aconteça, muitas vezes, parece difícil demais. Isso porque, na maioria dos casos, surgem decepções e frustrações com relações que pareciam perfeitas e acabaram não dando certo. Às vezes, esta busca parece ser interminável. Um belo dia, depois de muitas buscas, decepções e esperanças, parece que o seu dia finalmente chegou. Enfim, tudo parecia perfeito, se não fosse somente um detalhe. Seu amor chegou na hora errada. Enquanto muitos inventam desculpas na hora de assumir um compromisso sério, colocando milhares de obstáculos no caminho, por outro lado, existem aqueles que não têm medo de arriscar, se jogam mesmo sem saber se chegou a hora certa. Talvez seja o caso da Águida e do Denis. Vocês se casaram na hora certa? Não, nós não nos casamos na hora certa, o momento não era oportuno, porque nós tentamos realizar 2 sonhos ao mesmo tempo. O meu, se casar, e o dele, de montar o próprio negócio. E aí teve aquela incompatibilidade, né, no nosso relacionamento. Acabou não ficando, ou dava atenção para uma coisa ou dava atenção para outra. Foi onde nós começamos a ter o nosso problema. Denis, quais foram as principais dificuldades que vocês enfrentaram ao assumir um compromisso que talvez não fosse na hora certa? Bom, é como ela disse, né? A minha prioridade era a empresa, era o foco total à empresa. Eu achava que o sonho do casamento era apenas a cerimônia. Então foi feita a cerimônia, mas eu esqueci do dia seguinte, né? Então, como eu focava só na empresa, eu achava que era o suficiente para ela. Então eu vi que com o tempo ela foi se fechando, ela foi se retraindo, né? Devido ao sonho dela frustrado. Então esse foi o nosso maior problema, a frustração dela, onde nós tivemos que ter uma conversa e a gente passou a focar daí então o casamento em si, deixando então aparentemente de lado a empresa, mas onde foi que tudo começou a fluir. E quando nós demos atenção ao casamento, tudo começou a fluir, tudo começou a ir bem. E por que vocês acreditam que o casamento não aconteceu na hora certa? Porque a gente não tinha aquela conversa de qual que é o seu foco, qual que é o meu foco, né? A gente, até então eu estava pensando no meu foco e ele estava pensando no foco dele, então a gente não entrou em um determinado acordo. Houve um choque nesse momento? Houve um choque, né? A partir do momento que eu a vi frustrada, eu parei para pensar, falei, poxa, o meu objetivo era o quê? De um casamento, é dar o melhor para ela, né? E eu via que eu não estava suprindo essa necessidade dela. Eu via que ela estava triste, como eu disse, frustrada, e foi necessário dar uma parada, pensar, colocar os pingos nos is para a gente poder ir adiante. Vendo hoje, o que te faz refletir e pensar assim que realmente não era o momento certo? Se você pudesse modificar, o que você faria diferente naquela época? Nós esperaríamos um pouco mais, né? Nós conversaríamos. Primeiro realizaríamos o foco dele, porque a princípio, querendo ou não, a empresa, ela seria a organização da nossa parte financeira, a compra de imóvel, né? Então a gente focaria mais isso, organizaria e depois iria para o casamento. Uma pesquisa realizada pelo Pew Research Center com mais de 2.000 adultos norte-americanos revelou que cresceu de 46% para 53% o número de pessoas que acham que o dinheiro é o fator mais importante para o sucesso do casamento. Mas e para você? Ter dinheiro significa o momento certo para se casar? Para este casal, a falta de dinheiro influenciou na relação, mas não foi o principal problema. Acho que a falta de comunicação, a falta de sentar, de conversar, de pôr, no caso dele, de escutar o que eu tinha para dizer, no meu caso, de entender a necessidade dele e assim por diante, porque aí parte de todos os problemas, né? Você acredita que normalmente essa coisa de não é a hora certa, mas você é a pessoa certa, é uma desculpa? Não é uma desculpa. Eu acho que a pessoa, se ela encontrou a pessoa certa, ela necessita dessa organização. Mas o fato de não ser a pessoa certa ou não
ser o tempo certo, às vezes tem um pouco de enrolation, né, nessa história. Encontrar a pessoa certa eu acho que é o mais difícil, né? Devido às diferenças que um tem para com o outro, é muito difícil encontrar a pessoa certa. Mas assim que encontrar, um diálogo é importantíssimo para traçar o seu futuro com a pessoa que você disse a certa. Há pessoas que buscam desesperadamente uma relação, mas quando finalmente aparece, encontram inúmeros defeitos. Entre esses está a ideia de ser a hora errada. Na sua opinião, pode acontecer de encontrar a pessoa certa na hora errada? Existe isso? Participe! tvuniversal.org ou facebook.com/Escola do Amor. Os nossos convidados de hoje, que você vai conhecer agora, o Douglas e a Josiane. Quanto tempo casados? 10 anos. Tá bem o casamento, Douglas? Muito bem. Conta um pouquinho da história de vocês, como vocês se conheceram e chegaram até aqui. Nós conhecemos na escola, né? Nós conhecemos na escola, tive uma oportunidade de fazer uma cantada direta. Fui direto a uma cantada nela. Meia frustrada, né? Mas meia furada, mas deu certo. Como é que foi essa cantada? Fala aí. Então, estava na sala de aula, fazendo a lição na lousa, né? E ele perguntou se dava para conhecer o meu pai. Eu disse que não havia nenhuma possibilidade mas de conhecer. houve resultado, né? Foi meio esquisita, né? Porque mal conhecia ele. Logo ele falou que já queria conhecer meu pai. Eu falei, eu não te dei nenhuma intimidade, né, para chegar a esse ponto. E aí ele viu, bom, com essa vai ser um pouquinho mais difícil, né? Que ele cantava muitas mulheres, muitas meninas na época. Então ele pensou que eu seria mais uma que daria certo a cantada. Ah, então você estava acostumado a fazer esse tipo de coisa. Chegava em uma, em outra. A gente foi investindo, né? Porque parece que a dificuldade que tem, parece que o homem fica mais ali obcecado. Essa é a oportunidade da gente. Qual era a idade na época da Josiane? Eu tinha 16 anos. E você, Douglas? Eu tinha 17 para 18. Dois adolescentes. Sim. E aí começaram o namoro? Não, tive que me fazer de difícil, né? Não pode. Afinal, né, ele saía com todas da escola. Quem me garantia, né? Quem me garantia que ele trazia uma fidelidade, uma segurança. Então, precisei conhecer ele primeiro, conhecer a família, como ele tratava a família, o relacionamento que ele tinha anterior. E aí sim, aí a gente começou a namorar. Agora, quanto tempo durou esse namoro? Um ano. 1 ano e meio, 2 anos, Um ano né? e meio. Quando você encontrou a Josiane, você acreditava que era a pessoa certa ou a pessoa ideal, como queira? Eu acreditava por ver a postura dela, de uma pessoa séria, de uma pessoa responsável. Eu vi algo diferente nela. Daí até porque, quando eu joguei essa cantada, né? Eu não esperava que ela ia receber dessa maneira, né? Não. Porque todas as outras tinha sido diferente, né? Todas as outras foi aquele dito que a gente fala, né? Tinha sido mais fácil. Ela, porém, já houve uma certa resistência, foi mais difícil, né? Agora, você acreditava ser a pessoa certa ou você tinha um pé atrás? A gente já vai conhecer já a sua resposta e você vai saber, dentro até do próprio tema, né? A pessoa certa. Até porque eles eram muito jovens. Será que aos 16, 17 anos é o momento? A pessoa certa na hora errada? Conta pra gente, Josiane. Você se fez de difícil porque você não acreditava que era a pessoa certa ou porque era a hora errada? Acreditava que poderia ser a pessoa certa, né? Mesmo ele ter um passado complicado, de outros relacionamentos, ele me passava uma certa seriedade em alguns aspectos, em algumas atitudes, né? Era trabalhador, honesto, de família. Então, eu acreditaria que poderia ser a pessoa certa, mas na hora errada. Por causa da idade? Sim. Era muito imatura, não saberia exatamente como conhecer ele, seria o meu primeiro namorado, não tinha namorado ninguém, então tinha uma certa dificuldade. Tá vendo só?
Por isso que a pessoa, ela não pode dizer assim, ah, o que importa é o amor. Não importa a idade, não importa nada, importa sim. Porque só o amor, apenas o amor, não é suficiente para dar a felicidade a uma pessoa. O amor tem que ter um suporte. Naquele momento, o Douglas gostava da Josiane. A Josiane, quando viu, gostou dele. Apesar de ter se feito de durona, gostou dele. Como pessoa. Mas não podia me mostrar. Não podia abrir assim fácil. Ou seja, era a pessoa certa para o Douglas, era a pessoa certa para a Josiane, mas a hora errada era justamente a idade, né? Pelo menos era o que ela considerava naquele momento. Agora, eles já estão juntos há 10 anos. Vamos saber como eles mudaram essa situação, né? Vamos primeiro às ruas conhecer a opinião das pessoas. Você já ouviu alguém dizer que encontrou a pessoa certa, mas na hora errada? Mas já parou para pensar em como será a pessoa certa e qual é a melhor hora para assumir um relacionamento? Para muitos isso é uma grande desculpa. E para você? Meninas, vocês já ouviram aquela história que diz o seguinte: eu encontrei a pessoa certa, mas na hora errada? É o que a gente mais escuta. Verdade. Já ouvi falar, já. Sim, já vi. Você acha que isso realmente acontece ou normalmente é uma desculpa? Acho que normalmente acontece. Eu acredito que seja mais uma forma, assim, dele estar se safando do que ele acha ser certo. Pra não ter um compromisso sério com a garota. Pode acontecer e também pode ser com desculpa. Você acha que você pode encontrar a pessoa certa, mas não estar no seu momento, então? Sim, acho que sim. Porque afinal, qual será a hora certa e a pessoa certa, então? Acredito que assim, quando o coração fala mais alto, é a hora certa. É verdade, a gente sabe quando é a pessoa certa. Acho que é um momento de maturidade, tranquilidade, não de desespero, de tristeza. Às vezes você está vivendo uma história anterior ainda. Que quando resolver essas coisas, acho que é a hora certa. Não, acho que assim, pra conhecer a pessoa, as coisas acontecem de repente mesmo, não tem jeito. O que vocês fariam se o namorado de vocês dissessem isso? Olha, você é a pessoa certa, mas não é a hora certa, não é o meu momento. Como vocês reagiriam a essa situação? Eu tentaria ficar na minha, né? Mas querendo ou não, a gente fica meio constrangido com a situação, porque a gente acaba se culpando pelo suposto colocamento do outro. Como você reagiria? Olha, eu ia ficar meio triste, assim, mas eu ia tentar procurar saber se era um erro meu ou não, porque a gente fica meio assim, né? Se é um erro nosso. Mas eu ia tentar seguir também. Você já encontrou a pessoa certa na hora certa? Já. Como é que você sabia que era a hora certa? No momento que eu estava tranquila, não estava procurando e surgiu uma pessoa que completou, que me trouxe felicidade, não problemas. E agora vamos conhecer a opinião dos nossos alunos. A Sumaia diz assim: a pessoa certa na hora errada pode curar nossas feridas. O pior é a pessoa errada na hora certa, que destrói tudo. A Márcia: depois de um relacionamento ruim, difícil, a pessoa perde a confiança nos outros e vai bloqueando as chances de alguém se aproximar para poder se proteger. A Gisele: eu acho que sim, nós é que temos que estar prontos para fazermos o momento certo. A Rita: acredito que não. Se ela é a pessoa certa, Deus não colocaria na hora errada. Muitas vezes nos iludimos com falsos sorrisos e excesso de gentileza. Quando nos deparamos com a decepção, logo colocamos a culpa no destino, no universo, e muitas vezes questionamos com Deus o porquê. Mas enfim, ela não acha que existe pessoa certa na hora errada. E a Maésia: acontece sim, mas o que fazer quando a pessoa certa chega e você não sabe se vai conseguir fazê-la feliz por conta do passado? O que fazer? Vencer o seu passado. E se você não está conseguindo fazer isso sozinha, nós não estamos aqui à toa. Estamos diariamente te mostrando o caminho, a solução, a terapia do amor. Quem faz mais exigências para escolher o parceiro na hora de casar? O homem ou a mulher?
Vamos conferir. Na hora de escolher o maridão ou a esposa, quem é mais seletivo? O homem ou a mulher? Quem escolhe melhor? Quem pensa antes de casar? O noivo ou a noiva? Ele ou ela? O que chama a atenção é que todo mundo pensa que as mulheres escolhem mais. Com certeza, a mulher. A mulher é mais seletiva, É, mas não é bem assim, não. Mulheres são menos seletivas do que homens na hora de casar. Porque a mulher dele, ele visualiza aquela mulher certinha, dona de casa, que vai cuidar bem dos filhos dele. Pesquisadores da Universidade Carlos III de Madrid, na Espanha, dizem que o relógio biológico feminino faz com que as mulheres, em certo momento, se tornem menos seletivas na hora de escolher um marido. O motivo? A escassez, a falta de homem no mercado. Mulher é mais carente, né? Mais carente, acho que é isso. É mais ou menos assim. Como tá faltando homem na praça, se não tem tu, vai tu mesmo. Deve ser isso mesmo. Deve ser bater o desespero, chegar aos 30, né, e ficar desesperada. E quem escolheu melhor, você ou a pessoa que está com você? Os homens são mais exigentes. São. E o problema muitas vezes está nas mulheres, que pela insegurança acabam aceitando muita coisa. Voltando com os nossos convidados, Douglas e Josiane. Até que, enfim, vocês se casaram, né, Josiane? Sim. Chegou a hora, não, eu vou me casar com ele. Passou, chegou a idade que vocês acharam conveniente. Casaram com quantos anos? Tinha 18, ele tinha 20. Tá. E como é que foi o início do casamento, as diferenças? No começo foi bem difícil, né? Porque ele teve uma convivência familiar totalmente diferente da minha. Uhum. Ele não dava satisfação para a mãe, o que ia fazer, onde ia, que hora que ia chegar. E eu já segui uma vida familiar bem regrada, né? Eu era bem livre, bem solto, né? Eu tinha que dar horário para tudo, tinha que estar em casa às 10 horas da noite, tinha que estar tudo certinho. E ele já não. Então, quando a gente se casou, ele não dava satisfação. O que ia fazer, para onde ia. E aquilo causou uma certa insegurança. Uhum. Quer dizer, você que nunca teve um relacionamento, tinha nenhuma experiência, né? Nenhuma. E aí começaram os conflitos entre vocês, Douglas? Começaram os conflitos justamente porque ela ficava pegando muito no pé, aquela coisa pegajosa. Como eu era livre, eu era solto, eu queria ficar à vontade. E ela ficava no pé, ligava toda hora ali no pé. Daí era uma coisa que enchia a paciência. Aí chegava sem paciência em casa. Eu chegava nervoso porque eu estressava ele o dia inteiro. Antes de chegar em casa. E durante essa situação, você passou pela sua cabeça que ela era a pessoa errada? Que você tinha feito um mau casamento? Não passar pela minha cabeça por ela ser uma pessoa errada, mas eu acho que por ela ser imatura, às vezes ela ficava pegando muito no pé, por ser novo também. Às vezes essa imaturidade que às vezes acabava fazendo a gente pensar, talvez nunca passou por ser a pessoa errada, mas por ser a hora errada. E é por isso que nós, no trabalho que fazemos com os solteiros, nós preparamos os solteiros para o casamento. Quando você vem à terapia do amor, nós trabalhamos com os solteiros, com as palestras, da seguinte maneira: não é só para você arrumar uma pessoa. Eu sei que muitos querem encontrar alguém porque está um tempo sozinha. Mas a terapia, ela prepara o rapaz para ele encontrar a pessoa ideal e ser feliz. Prepara a moça, dá a ela experiência e condição para ela poder lidar com determinadas situações quando ela estiver dentro de um casamento, de um namoro, de um noivado, e ser feliz de fato. E o resultado está aí para provar a importância desse trabalho. Como é que você chama? Guilherme. Regiane. Como é que era a vida sentimental, Regiane? Totalmente destruída. Eu vim de um relacionamento antes desse, conturbado, cheio de insegurança, brigas, ciúmes e todos os problemas que possa imaginar. E você também?
Eu tive problema quando eu entrei para trabalhar à noite. Comecei a trabalhar de madrugada. Ela tinha começado a fazer academia, aí ela começou muito a se envolver com os amigos da academia. Comecei a fuçar no celular dela para procurar problemas. Ciumento? Demais, demais, demais. Porque ela me mostrava, passava para mim e me deixava inseguro. Foi aí que eu comecei a procurar, vasculhar, né? Queria achar problemas. Acabei encontrando. Aí vocês brigavam? Sim. Direto? Direto. Ficava 3, 4 dias. Chegamos a ficar até um mês sem se falar. Conheceu a terapia como? Convite ou um programa? Através do convite. Quem veio, você? Eu vim primeiro, né, coloquei em prática todas as orientações e ele vendo a mudança em mim, ele começou a vir também. Aí mudou? Mudou, transformou. Quanto tempo vocês estão juntos? 9 anos. Se não fosse a terapia do amor, poderiam estar separados? Sim, não teria casamento. Parabéns, tá? Terapia do Amor. Aqui na Terapia do Amor, os casais aprendem como ter uma vida a dois tranquila e feliz e os solteiros aprendem a cuidar do coração. Eu encontrei meu esposo através da terapia, né? Então eu tive relacionamentos frustrados anteriormente. Então me ensinou e me ajudou a encontrar uma pessoa de Deus. Tem mudado os meus pensamentos, o meu comportamento, a minha forma de, no caso, a minha forma de agir, e tem sido muito importante para mim. Quando você muda o seu mau gênio, ou o seu gênio forte, você passa a cativar as pessoas. A terapia do amor na minha vida tem sido assim um marco de descobertas e aprendizado. Momento dos solteiros. Hoje eu me sinto realizada comigo mesma, primeiramente, né? Porque eu era uma pessoa muito insegura. Você tem que se autoanalisar, porque de repente na sua cabeça, você é uma pessoa legal, você é uma mulher legal, você é uma mulher bacana. Mas só quem convive com você sabe o quanto que você é difícil de lidar. Eu aprendi, em primeiro lugar, buscar o autor do amor e lutar para que eu venha aprender cada vez mais para ter um relacionamento a dois, porque não é fácil. Porque eu já vim de 2 relacionamentos destruídos e foi muito difícil. Momento dos casais. Minha vida sentimental é maravilhosa. Sou casada com um homem de Deus, uma pessoa totalmente compreensiva, a gente se ama, se respeita. É tudo de bom. Uma pessoa que é totalmente intolerante, uma pessoa que é totalmente sem compreensão. Não tem casamento que aguenta. Não tem namoro que aguenta, não tem noivado que aguenta, não tem relacionamento que aguenta. Antes eu só queria saber de estar no mundo, não dava muita atenção para ela e tudo que ela falava eu deixava ela falando. Hoje não, hoje eu paro, eu penso e põe em prática os ensinamentos da terapia. Cura interior. Eu não estou em paz. Não tem como não estar em paz na terapia, na verdade, porque, como a gente disse, é o autor do amor, então é o autor de tudo, da criação, então é maravilhoso. Você entender a outra pessoa, você ajudar. Meu coração está super à vontade, livre, leve, assim, para amar de novo e cada dia me preparando mais, né? Quem participa da Terapia do Amor faz sempre questão de vir e deixa um recado para você aí de casa. Para você que quer ser feliz assim como eu sou hoje, venha participar da Terapia do Amor. Eu tenho a dizer a todas as pessoas que querem uma vida sentimental saudável para que elas sigam o autor do amor. A busca pelo autor do amor. Ele traz paz, traz amor, tudo. Não ter um relacionamento dar certo, o autor do amor tem que estar junto. Tem que convidar ele para esse casamento. Tudo na vida é uma melhora constante, ser alguém melhor, ter um relacionamento que sirva até de exemplo para as pessoas à nossa volta. Então significa tudo. Reconciliação. Se ama, se respeita, se ajuda. Conversa bastante,
senta, conversa, dá risada junto, uma coisa que a gente não fazia tanto antes. Sai mais até, pra vir aqui mesmo na igreja, é diferente, ele tá bem melhor. Terapia do Amor. Nesta quinta-feira, às 3 da tarde e às 8 horas da noite. Avenida João Dias, 1800, Santo Amaro. Eu quero convocar a todos para estar nessa quinta-feira, aonde nós vamos ajudá-lo nesse trabalho pela vida sentimental. Você pode estar totalmente desacreditado do amor, mas nós vamos mostrar a você que a sua história não vai terminar assim. Claro, tem que haver uma disposição por parte da pessoa. Você que é uma pessoa separada, divorciada, e você já sofreu tanto no relacionamento anterior, não quer começar um novo relacionamento, tem medo de acontecer a mesma coisa, entenda isso. Se você não buscar cura para cicatrizar as feridas do seu interior, dificilmente você será feliz com alguém. E esse alguém pode estar mais perto de você que você possa imaginar. E eu convido também os solteiros a se unirem a nós nesta quinta-feira, 3 da tarde e às 8 da noite, na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E sempre uma palestra importante para orientar os casais, solteiros, noivos, namorados. E inédita, né? Cada quinta é uma. Nesta quinta-feira, 3 da tarde e 8 da noite, na Zona Sul de São Paulo, se você quiser a nossa ajuda. O pior problema que houve entre vocês, o pior conflito, desavença, queria que vocês falassem sobre esse momento e se alguém, um dos dois, pensou em separação. Sim, eu pensei. Nos primeiros meses foi muito difícil. Qual foi a pior briga que vocês tiveram? Foi quando ele chegou, brigou, gritou, sem paciência, bateu na mesa e disse que eu tinha que me colocar no meu lugar como mulher. E eu dormi na cama e ele dormiu no sofá. Em 10 anos de casado, a única vez que ele dormimos separados, né? No dia seguinte, quando ele foi trabalhar, na hora do meu almoço, eu estava tão chateada, porque ele não veio pedir desculpas, nem perdão, nada. Eu fiz as minhas malas e parei, sentei assim e chorei bastante. Só que aí eu me lembrei que a minha mãe falava assim, você é muito imatura para casar. Casamento não é brincadeira, casamento tem responsabilidades. E é onde eu falei assim, eu não posso mostrar que eu era realmente imatura. Eu consigo conciliar um casamento, né? Você vê que como é interessante, né, as coisas. Às vezes a pessoa, ela não sabe que ela está sendo imatura. As atitudes que eu tomava, para mim não estava sendo imaturo. Para mim era o que eu achava. Por causa que eu vivi naquele mundinho, né? Era a sua maneira de pensar e pronto. Exatamente. Era uma maneira errada, né? Que às vezes acabava afligindo e afetando ela. Mas ela era uma pessoa difícil de lidar, Douglas? Acredito que um pouquinho sim. No começo, um pouquinho sim. Ele foi maleável. Ele é cuidadoso, né? Só um pouco. Ele também era difícil, né? Era. Conviver com ele ele era detalhista, perfeccionista. Então foi quando... Até hoje, né? Ainda é um pouquinho, né? Mas mudou bastante. Então eu resolvi fazer, mas logo veio, eu não posso jogar o meu casamento pela janela, né? Por causa de uma imaturidade. Eu preciso sim começar a ter maturidade, começar a conviver dia a dia com ele. Só que aí ele não ficou sabendo que eu fiz as malas, né? Eu fui contar só quando a gente já estava bem. Eu acho interessante quando se fala da terapia do amor, se tivesse entrado antes na nossa vida, teria sido diferente. Porque a gente teria amadurecido melhor para, depois que casar, não ter tantos problemas, né? Nós vamos ao intervalo e eu volto falando a respeito do tema de hoje, quando é a hora certa e quando é a hora errada. Quando eu
nasci, eu sempre digo, eu não chorei, eu cantei. Sou filho de maestro. A minha vida foi vindo assim, dentro da música, através dos festivais que aconteciam na escola, né? Eu sou conhecido como Gibe porque eu fiz parte de um grupo chamado Os Originais de Samba. Hoje eu sou empresário, eu tenho um estúdio de gravação, hoje eu faço produção. Eu sou Gibe, sou músico, cantor, empresário. Eu sou a Universal. Estamos falando de pessoa certa na hora errada. Será que existe isso? Talvez você esteja perguntando, como assim, hora errada? Vamos entender melhor. Ele chegou, por exemplo, um pouco antes de você fazer uma longa viagem. Ou então você acabou de se decepcionar seriamente com alguém. Ou mesmo vocês são muito jovens, se amam, assim como os nossos convidados de hoje, mas não têm maturidade nenhuma para assumir um relacionamento sério. Ou mesmo o tal pretendente em questão é seu colega de trabalho, sendo que a empresa não admite relações entre funcionários. Assim como existem situações reais que podem fazer você pensar ter encontrado a pessoa certa na hora errada, existe também muita gente por aí usando essa desculpa. Se a pessoa que você pensa ser a certa diz que você apareceu na hora errada, é melhor não insistir e nem ficar se lamentando. E agora vamos ajudar Edson e Luciane no laboratório. Luciane e Edson são casados há 6 anos e já sofreram muitos desentendimentos. Luciane se sente excluída. Diz que os familiares e parentes de Edson a odeiam. Ela ressalta que quando vai com o marido na casa dos sogros, eles a rejeitam. Edson diz que o casamento depende exclusivamente deles. Para isso, ele diz que é preciso haver mais diálogo entre os dois. Às vezes, eu fico muito nervosa, porque os outros mexem com você, aí parece que você dá atenção. Não dou atenção. E eu fiquei com uma mágoa muito grande do passado, de quando você bebeu, aí você mexeu com aquela moça. Aquilo me magoou muito. E hoje em dia aquela moça vive me perseguindo. Eu casei com você para ser amada e para ser respeitada. Naquele dia que eu te traí, foi por causa dessa mágoa que eu fiquei dentro de mim. Eu quis descontar, mas eu percebi dentro de mim que descontar não dava em nada. Porque ainda eu continuo. Só que você tem que entender que eu não mexo nem com nenhuma mulher. Aliás, nunca mexi. Mas naquele dia você tinha bebido. Só que eu não me lembro de ter mexido com ninguém. Sendo que várias pessoas viram e ficaram falando de mim, tirando sarro da minha cara, falando isso, falando aquilo. E é chato pra mim isso. Porque quando eu me comprometi com você, era pra casar e ser fiel. Não o fato de você ter me traído que eu não vou te perdoar. Eu perdoei você do dia daquela moça. Eu perdoei, mas eu não consigo esquecer. Só que você tem que repartir todos os problemas comigo. Porque às vezes, numa conversa nós podemos resolver. Agora se você ficar guardando dentro de você e se expor pra mim, então não é motivo de você dizer assim, eu tô com mágoa. Você tem que se esforçar. Pause, por favor. Eu prestei atenção na colocação da Luciene e do Edson. Pelo que eu entendi, o Edson mexeu com uma moça, não é? E ela ficou magoada porque o Edson mexeu com aquela moça e foi lá e traiu ele. Ora, ô Luciene, pensa comigo, você acabou de falar que vocês se casaram para serem felizes e um ser fiel ao outro. O fato dele mexer com essa moça, ele errou, sem dúvida ele errou. Mas mexer não é tão grave quanto trair.
É tão ruim quanto, mas não é tão grave quanto trair. Agora, você usar isso para dizer, olha, eu traí você porque eu fiquei magoada, porque você mexeu com aquela moça. Ora, você acredita que um erro conserta o outro erro? Não, não conserta. E você mesmo deu a resposta, que mesmo fazendo isso, continuou com essa mágoa. Na verdade, Luciane, quando a pessoa ela não tem consciência que a fidelidade dela, que a felicidade dela depende da fidelidade, ela faz esse tipo de coisa. Não tem como você consertar o seu marido, o Edson, se você se igualou a ele. Pelo contrário, você desceu mais do que ele. Porque se ele simplesmente mexeu, não sei até que ponto foi se mexeu, mas eu acredito que se fosse uma traição, você diz, olha, eu traí você porque você me traiu. Então, você se igualou a ele e hoje você tem mágoa dele. Quem deveria ter mágoa nessa situação é ele, porque foi você que traiu ele. A verdade é essa, a mágoa não é bom para ninguém, mas comparando os dois assuntos, era para ele estar muito mais chateado com você ou magoado pelo seu tipo de comportamento. E não está, ele está tentando aí consertar. Então, novamente focamos o seguinte, o problema está dentro de você e você precisa consertar isso, Luciane. Não estou dizendo que o Edson está certo e você está errada. O Edson contribuiu, não é, para que chegasse a essa situação. Agora, você querer fazer a mesma coisa, então um cego não pode fazer o outro enxergar. Isso é fato, né? Essa situação não está nada legal, Luciane. Você precisa buscar ajuda, porque você toma atitudes como essa e se coloca na condição de vítima. Tamanho problema interior que ela tem. Você vai lá, causa o dano e depois se põe na posição de vítima. Não, eu que sou a pobre coitada nessa história, né? Como é que você diz para o seu marido que está magoada com ele porque as pessoas riram de você, porque as pessoas zombaram de você pela atitude dele? Aí a pergunta é, e dele não zombaram, que você traiu ele. Ele não foi envergonhado. Ele não foi mais envergonhado e humilhado do que você. Você tem que acordar, Luciane. Se você quer resolver o problema no casamento, você tem que acordar e enxergar os pontos negativos que têm que ser consertados. Para perdoar, você tem que entender que a nossa vida, que o nosso casamento depende exclusivamente de nós dois, conversando, sentando, tendo mais diálogo, porque diálogo a gente não tem. Diálogo a gente nunca tem. Quando a gente está juntos, sempre acontece alguma coisinha. Verdade. Para nos atrapalhar. Bom, eu me sinto excluída demais, porque os seus parentes, eles me rejeitam. Isso daí, eu acho que não dá certo. Igual quando aconteceu daquela separação, que a minha mãe separou nós dois. O que aconteceu? Você ficou lá na casa dos seus pais, eu fiquei na minha casa. Aí deu tudo errado. Eu criei meu filho sozinho. Você trabalhava, trazia as coisinhas, mas foi tudo errado. Eu sofri com meu filho, pequenininho, querendo um pai, e sendo que você não podia estar dentro da minha casa, por causa de brigas. Naquele dia que aconteceu aquela briga, você podia ter falado, podia ter enfrentado tudo. Falado, não, eu vou ficar com você e acabou, ponto final. Mas você não escutou, você não ligou e me deixou. E várias vezes também você escutava tudo que a sua mãe falava e me largava de lado, me deixava de lado. Só que você, nessa separação, não foi bem eu que queria.
Foi sua mãe que queria e seu pai também. Seus pais também queriam, e eles querem até hoje. Seu pai, ele não quer eu junto com você, nem suas irmãs. Isso eu acho que dá muito errado no nosso relacionamento. Porque eles me odeiam. Eu acho que não dá certo nosso relacionamento com pessoas que me odeiam. Sendo que você me chama para ir na casa de seus pais e as pessoas têm ódio de mim, ficam com a cara virada. Olha, o que eu percebo é o seguinte, tanto os pais do Edson como a família da Luciene, eles eram contra e são contra o relacionamento dos dois. Só que o que importa é o que vocês pensam. Quem sabe o que é melhor para o Edson é o Edson. Quem sabe o que é melhor para a Luciene é a Luciene. Ah, mas meu pai, minha mãe, minha avó, minha tia, meu parente não concorda com esse casamento. Então tem que decidir. Ou vai ouvir os familiares, ou vai ouvir a esposa, o marido e restabelecer essa família para que os dois sejam felizes. O problema é que um fica ouvindo o outro. Os dois ficam sendo bombardeados com informações das pessoas ao redor e aí ela começa a ver o Edson de uma forma errada, o Edson começa a ver a Luciene também de uma maneira errada e chega a esse ponto que está agora. O que acontece também? A Luciene deu motivos para a família do Edson não querer. Contra ela. Exatamente. Agora, Luciane, você tem que assumir isso e tem que mostrar para eles, para o seu marido em primeiro lugar e, consequentemente, para a família dele, que você mudou, que você está arrependida, que você é uma outra pessoa. Mas se você fica fechada no seu mundo, magoada, se fazendo de vítima, como que você quer a aceitação dos familiares dele? Claro, ele não vai dar ouvidos porque ele resolveu te perdoar. Mas você não pode ficar jogando isso em cima do Edson, cobrando dele. Ele não pode simplesmente ignorar os pais. Ele não vai dar ouvidos. Mas se você quer a paz, se você quer ser aceita, então mude a sua postura. Faça o seu marido feliz, invista na sua família, mostra que hoje você é uma mulher diferente, que os erros que você cometeu no passado, você não vai mais cometer. E deixa que o tempo vai mostrar para eles isso. E uma outra coisa, você tem mágoa, como perdoar? Você não deixar se levar pelo coração. O coração diz, não perdoo, não perdoo, você vai usar a razão, você vai usar a cabeça, porque quando você tem mágoa de uma pessoa, Luciene, a única prisioneira é você. É você que está prisioneira nessa situação. Se faz de vítima, não consegue enxergar no que tem que mudar, está sempre culpando os outros. Você culpa o Edson, culpa o pai do Edson, a mãe, a família do Edson, porque você não consegue enxergar a sua real condição. Eu, Luciene, também sou um problema e eu preciso mudar. Eu preciso me livrar dessa mágoa. Usando a cabeça, usando a razão, você consegue perdoar. O coração diz não, mas a razão diz que sim, porque o perdão vai trazer coisas boas, tanto para a sua vida, quanto para o relacionamento. Você está se transformando numa caixinha, ali, ó, guardando tudo. Volta e meia ela joga uma coisa do passado. Você está ali, ó, guardando tudo isso dentro de você, e isso não vai levar você a lugar nenhum. O seu passado impede do seu futuro ser feliz, Luciane. Se livre disso. Eles têm que botar um ponto final no passado. Por uma pedra em frente. Enterrar tudo isso. Você tem que dizer assim, olha, a partir de hoje nós vamos investir nesse relacionamento. O Edson vai fazer a parte dele, Luciane vai fazer a parte dela e juntos vocês vão reconstruir a confiança, a segurança, o vínculo que em algum momento se quebrou, vocês vão reconstruir e seguir em frente, cúmplices um do outro, investindo um no outro, considerando, respeitando um ao outro. E assim vai ser feliz, com certeza. Vamos ver agora o Papo de Homem. Nem que você...
Foi mal, hein? Tá ruim. Eu fico pensando, Renato, quantos homens que a mulher bonita, cheirosa, e ele chega, senta em frente à televisão, pega o controle e fica horas e horas e horas e não dá a mínima atenção para a mulher. Quer dizer, ele fica tentando passar fases no jogo e o casamento dele mesmo está numa fase ruim. Ele está numa fase boa no jogo. No videogame ele arrebenta, né? ele pega no console do videogame, mas em casa a mulher fica a ver navios, né? Não tá caindo uma bola, hein? Nada. Esse jogo aqui tá ruim de assistir. Não, e depois ele pergunta por que o relacionamento não dá certo. Mas desse jeito não tem como dar. É igual o outro. E ele fica tão vidrado no jogo de videogame que ele não consegue nem prestar atenção na mulher que tem, né? O cara que fica confortável no relacionamento, geralmente é isso que acontece. Ele perde a visão, ele perde o foco. É igual aqui no jogo. Se você perde o foco do jogo, já era, você vai perder o jogo. E tem cara que perde o foco no casamento, ele fica olhando outras coisas e esquece o principal, que é a mulher. Outro dia a mulher perguntou pro outro assim: amor, você gosta mais de mulheres bonitas ou inteligentes? E ele estava tão desatento ao que ela disse que ele falou: nenhuma nem outra, eu prefiro você. Quer dizer... Nenhuma nem outra. Ela então... Olha a bobagem que ele disse. Totalmente concentrado, né? No jogo, né? No jogo. No jogo de videogame. E fora do casamento. Mas há quem diga, a gente também não está jogando aqui? Então, mas aí no nosso caso é diferente. Porque nós estamos aqui jogando, mas nossas esposas estão lá no salão de beleza e nós dividimos o tempo, né? A gente joga quando elas não estão perto. Falando nisso, é melhor a gente acabar logo esse jogo, senão quem vai ser encaçapado é a gente. Vamos lá. Ou a plateia. Uma prova que não está pronto para assumir um relacionamento. Pois é. Ao invés de dar atenção para a mulher ficar no videogame, ninguém merece, né? Mas vamos saber mais opiniões dos nossos alunos. A Sheila diz assim: é possível sim, mas com fé e boa vontade passa a ser a hora certa. A Sheila: eu acho que sim, tive um namorado com 16 anos. Namoramos 2 anos e depois terminamos e ele foi embora. Depois de 6 anos, nos reencontramos novamente ano passado. Voltamos e já estamos de casamento marcado para julho do ano que vem. A Rutileia: com certeza sim, porque já aconteceu comigo. Conheci a pessoa dos meus sonhos, mas devido à distância e o momento, não tinha como ter aquela pessoa do meu lado. Mas eu nunca deixei de amar, mesmo de muito longe. A Fran: às vezes a pessoa é a certa, mas naquele momento que não é o tempo de Deus, com certeza não dará certo. Josiane, você então fez as malas e disse: vou embora. Não aguento mais. Qual foi a sua reação, Douglas? Eu não fiquei sabendo desse fato, né? Só fiquei sabendo 2 anos depois. 2 anos? Depois estava tudo em paz. E nesse momento que você decidiu não ir embora, você entendeu que precisava de ajuda? Exatamente. Eu vi que não podia continuar. Se eu quisesse um relacionamento, um casamento, por muito tempo, eu não poderia continuar daquela forma e eu teria que mudar. Até porque, é engraçado, né? Porque o fato, ela perturbava ele o dia todo. Ele chegou nervoso, bateu na mesa, gritou com ela e ela decidiu fazer as malas e ir embora. Até nessa atitude mostra o quanto, naquele momento, eles eram imaturos, né? E aí você buscou ajuda? Sim, eu busquei ajuda através de um convite, né? Me convidaram para a terapia do amor. E aí eu vi uma saída, né? Não tenho muitas opções, então eu vou nessa última porta.
E aí comecei a fazer a terapia, foi onde que eu aprendi que eu tinha que respeitar o espaço dele, os limites, comecei a mudar, não exigi dele uma mudança, comecei eu a mudar. Falei, eu sou o problema, eu tô sendo chata. Ele falou que eu era chata, né? Pegava muito no pé. Pegava muito no pé, então eu parei de ligar mais. Aí ele me ligava, ele falou, tá tudo bem? Como foi seu dia? Antigamente as ligações que era o problema, hoje em dia é uma coisa normal. É uma coisa, aquele companheirismo, né? Porque houve uma maturidade, um respeitando o espaço do outro, daí a gente foi se entendendo mais. Por isso que hoje é diferente, né? Nós fomos juntos para terapia. Ele mudou também. Ele mudou. Hoje você não é mais aquele sujeito grosso, ignorante. Não. Hoje... Que quer viver livre, sem dar satisfações. Não, hoje é diferente. Hoje eu aviso para ela, eu procuro manter sempre ela atenta de tudo que eu vou fazer, ela saber, né? Porque há esse companheirismo, né? Essa amizade. Como que você define a terapia do amor, Douglas? Muito importante. Como eu tinha dito antes, se eu tivesse aprendido antes, não teria sofrido tanto. Tivesse tido uma orientação antes, essa dica antes, né, não teria sofrido o quanto a gente sofreu no começo da relação. A gente aprendeu a ter uma estrutura familiar, né, no casamento. Foi uma base. E você define como a terapia? Terapia, para mim, é essencial. Há necessidade de ter orientações, principalmente para a gente que era bem novos de casados, né? Ele já tinha tido um relacionamento fora, eu nunca tive. Então, aprendi a conviver com ele. Terapia foi muito bom para mim. Tá feliz, então, o casal? Sim, feliz. Eu agradeço a vinda de vocês na Escola do Amor, que sirva de exemplo aos nossos alunos. E você que está fracassado na vida sentimental, é a chance e a oportunidade que tem de ser feliz. Se quiser, nós estaremos às 3 da tarde, às 8 da noite, nesta quinta-feira, aqui na Zona Sul de São Paulo, Avenida João Dias, 1800, em Santo Amaro. E para fechar o nosso tema de hoje... Antes de se preocupar em encontrar a pessoa certa, preocupe-se em ser a pessoa certa. Quando você está pronta para um relacionamento, você tem condições de identificar se vale a pena ou não investir nessa relação que está surgindo. E se os dois são compatíveis e estão dispostos a encarar os desafios de um relacionamento, é só ir em frente, que o momento vocês farão ser o certo. E sendo assim, dará certo. E chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Um abraço forte, alunos. Até a próxima. Tchau.